Olá, namastê! Tudo bem com você? Hoje eu tô aqui pra responder algumas perguntas que a galera tem me mandado por direct no Instagram ou aqui pelo YouTube mesmo. E essas perguntas são relativas à prática do Ashtanga. E segundo uma das minhas alunas, não tem muita informação disponível na internet em português falando sobre essa parte mais técnica, vamos dizer assim, mais técnica, mais filosófica da prática, talvez. Então, são coisas mais que pra mim pareciam um pouco óbvias, pra mim que já pratico e tô no meio, sempre tô falando sobre isso. Só que eu descobri que na verdade nada a ver, que não é óbvio. E eu tô aqui pra responder essas perguntas. São 6 perguntas, eu vou responder uma a uma. E aí, vou deixar as perguntas também aqui na descrição para vocês entenderem. E depois vocês podem também deixar mais perguntas ou complementações, ou se vocês quiserem que eu aprofunde em algum desses assuntos, deixa nos comentários. E antes de continuar assistindo o vídeo e saber quais são as perguntas e as respostas, deixa o seu like já aqui no vídeo, para você não esquecer depois. É só você clicar no botãozinho assim. E se você tiver no celular, você fecha o botãozinho embaixo dos comentários e liga lá e aperta lá o curtir. Então vamos começar. Em quanto tempo se aprende a primeira série? Olha, essa pergunta é um pouco difícil de responder. Por quê? Porque depende muito para cada pessoa. Eu aprendi a primeira série em tipo 10 dias. Por quê? Porque a forma como eu comecei a praticar Ashtanga foi numa aula guiada. Eu estava na Índia e na época eu ainda não sabia o que era Ashtanga. Eu praticava Hatha Yoga, eu estava acostumada a fazer aulas guiadas sempre, e eu não sabia que existiam tantas formas diferentes assim, que existia a Iyengar, que existia Ashtanga, que existia Vinyasa. Ah, antes de tudo, eu já vou pedir desculpa pra vocês que o vizinho tá aqui quebrando alguma coisa. Pode ser que faça algum barulho, espero que não atrapalhe muito. Mas aqui, eu tô esperando pra gravar esse vídeo fazem vários dias e todo dia tem esse barulho. Aí hoje eu desencanei, falei, vamos com isso mesmo. E aí eu acho que vai dar pra entender o que eu tô falando, né? O importante é isso. Eu tô bem perto da câmera justamente pra que a minha voz fique mais alta que barulho. Então vamos continuar. Então, se você. Só que o jeito que eu aprendi depois que eu fiz essa série e aí continuei praticando, eu descobri depois de algum tempo, assim, tipo quase mais um ano e meio, que a forma que se aprende a Ashtanga é aprendendo uma postura de cada vez. E aí eu já vou começar a responder outras perguntas aqui para você entender por que depende muito de pessoa para pessoa você aprender a primeira série inteira. A próxima pergunta é por onde começa? Então, como eu falei, a gente aprende uma postura de cada vez. Ela funciona como aprender uma coreografia ou como aprender a tocar uma música. Você aprende o começo, aí decora, aí depois vai colocando mais coisa, e decora tudo junto com a música, depois vai colocando e treinando e colocando mais um pouco e vai ficando, normalmente vai ficando mais complexo. E a série do Ashtanga não é diferente dessa lógica de aprendizado, que funciona para quase tudo na vida. Você vai do simples pro complexo. E o complexo não necessariamente significa a dificuldade da postura na parte física, mas às vezes pode ser mais na parte de concentração e também numa parte mais sutil, que a gente vai falar também, eu vou explicar pra você, que tem muita relação com os bandas. Então a gente começa aprendendo com o Surya Namaskar, é a primeira sequência, primeiro o Surya Namaskar A e depois o Surya Namaskar B. E depois começam as posturas em pé, que são chamadas posturas fundamentais. Essas posturas são praticadas por todo mundo, porque na Ashtanga existem 6 séries. Essas séries são fixas. E todo mundo, da primeira até a sexta série, faz as fundamentais. Então, faz o Surya A, faz o Surya B e faz as fundamentais. E depois, quando terminam as fundamentais, é que corta e faz a diferença, o começo de cada série. E eu vou explicar para vocês um pouco mais como que faz essa transição entre você aprender uma série, terminou de aprender e quando estiver muito bom nela, vai começar a aprender a próxima. Como que é essa transição? Eu vou explicar pra você. Continua aqui comigo. Todo mundo começa com Surya A, ou, na verdade, antes de tudo isso, começa com o mantra inicial. Como são as passagens das posturas? Então,
como que você aprende as posturas dentro da primeira série? Você aprende o Surya Namaskar, você pratica ele, depois quando você sente que conseguiu conectar com a respiração, porque isso é uma coisa muito importante do método do Ashtanga, que se chama Tristana. São 3 pontos de apoio que a gente tem na prática, que são os mais importantes e que vão fundamentar todas as séries e toda a prática, que é as posturas e o Vinyasa, que é a respiração junto com a postura, conectado. A respiração, que tem a ver também com o Ujjayi, que é o sonzinho na garganta que a gente faz, e também os bandas. Então, bandas, que são os fechos energéticos, e Ujjayi está dentro da respiração, e posturas e Vinyasa é o segundo bloco, e o último é foco ocular, mais conhecido como Drishti, ou seja, a gente nunca vai ficar com o olho fechado. Mas também o olho não fica aberto, olhando para qualquer outra coisa que você esteja a fim de olhar. Você vai olhar em alguns focos específicos, dependendo da postura que você está fazendo. Normalmente vai ser na ponta do nariz, mas também pode ser o dedão da mão, também pode ser o umbigo, também pode ser o dedo do pé, ou também o ponto entre as sobrancelhas, ou por cima dos ombros. Depende muito de cada postura. E quando você aprende a postura, você também vai aprender para onde que você vai levar o foco do seu olhar. Então a gente aprende o Surya Namaskar e aí você pode já a pensar aqui junto comigo, né? Se você já está acompanhando o raciocínio, que já é um aprendizado um pouquinho complexo, porque você vai aprender as posturas, a sequência, vai aprender a coordenar a respiração com as posturas e vai aprender o foco ocular, que vai mudando também conforme você vai fazendo diferentes posturas dentro da sequência do Surya Namaskar. Ou seja, já é um pouco complexo logo no começo, porém também é um aprendizado pouco a pouco. Então você aprende o Surya A, aí você pratica ele durante algum tempo, depois você aprende o B, e aí você vai pegando o entendimento melhor de como ele funciona, e aí você vai começando a aprender então as posturas fundamentais que eu falei aqui pra vocês, né? Que são posturas em pé. Então a gente começa em pé, trabalhando bem a base. Isso é a lógica do começo da prática do Ashtanga, que é trabalhar os pés no chão, trabalhar bem as pernas. E nisso você também já está trabalhando o seu Mula Bandha, ou seja, que é um fecho energético que fica conectado também com uma ação, uma ativação do assoalho pélvico para cima. E isso eu vou fazer um vídeo explicando com mais detalhes depois. E aí, como que a gente aprende posturas novas? Ou seja, como que eu decido, agora é a hora de eu começar uma postura nova? É muito mais indicado que você aprenda com um professor ou uma professora que já pratica e que já sabe pelo menos a postura que ele vai ou ela vai te ensinar. Tem muitos livros de Ashtanga, você pode encontrar muitos livros, vídeos na internet, mas o mais indicado mesmo é que realmente você aprenda com alguém que esteja te vendo praticar e que possa falar, agora você pode aprender uma postura nova. O que norteia o professor ou a professora, na maioria das vezes, para passar uma postura nova? Que você esteja fazendo as anteriores com um certo conforto, com uma certa familiaridade. Ou seja, que você integrou o Tristana dentro dessas posturas anteriores que você já está fazendo e que você está conseguindo respirar com conforto nelas e que você está fazendo, vamos dizer, como seria o objetivo dessa postura. Ou você está atingindo o objetivo dessa postura. Você aprendeu o básico que você tinha para aprender com essa postura anterior. E aí você pode aprender a próxima postura. E só que isso não significa que você já aprendeu totalmente tudo sobre a postura anterior, porque a gente vive aprendendo, a gente vai continuando praticando, porque como a série é fixa, a gente repete ela sempre, e você vai percebendo que sempre tem uma coisa a mais para aprender em todas as posturas, por mais básicas que elas pareçam ser. E até o Surya Namaskar, ele sempre vai ensinar alguma coisa pra gente. Ele é a nossa base e não tá terminado. Então, não significa que você aprendeu as posturas em pé, então agora eu já sei tudo do Surya? Não!
vai continuar entendendo esse Surya muito, 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 talvez infinitamente. Normalmente, então, é isso, é o professor que vai avaliar como é que tá, porque depende muito também de cada pessoa, né? Você depende do corpo, depende da idade, depende dos hábitos, depende há quanto tempo a pessoa tá praticando e várias outras coisas, se já teve lesão anterior. Muitas coisas a gente pode levar em consideração. Então é por isso que é importante ter algum professor que pratique, que entenda, para poder te passar posturas novas. Mesmo porque nos livros a gente lê como é a postura, pode ter informações bem detalhadas sobre ela. Mas o professor que vai realmente te explicar como funciona a entrada, a saída da postura, a respiração na postura e muitos detalhes de acordo com a sua prática e com o seu corpo, né? Porque a gente tem que levar em consideração que as pessoas são diferentes entre elas e observar essas diferenças e poder levar totalmente isso em consideração. Então, esse vídeo de hoje eu respondi essas perguntas e no próximo vídeo eu vou continuar respondendo algumas perguntas para o vídeo não ficar muito longo. Então deixa aqui as suas perguntas, se você tem alguma dúvida sobre esse assunto ou alguma outra coisa que eu não falei aqui, deixa aqui nos comentários e a gente se vê logo em breve. Namastê!